Alegres nós aprendemos a palavra de Deus. Nossa alegria não está nas circunstâncias, nossa alegria está em Deus, o Deus da alegria, cuja alegria é a nossa força. Há momentos na vida que nós sabemos o que precisamos. Há momentos na vida que nós achamos que sabemos o que precisamos. Há momentos da vida que a gente não sabe o que precisa. Em qualquer desses momentos, a melhor oração é: Senhor, me dê aquilo que eu preciso. E eu quero te convidar a dedicar alguns instantes em oração. Coloque o seu coração diante do Senhor. O que você está precisando para que Deus use esse momento da exposição da palavra para responder a sua oração? Coloca isso diante dele. E eu peço, por gentileza, ore por mim também, para que eu tenha a saúde, a energia, a fidelidade a expor esta palavra, que realmente saia da minha boca aquilo que o Senhor colocou nela. Senhor, obrigado por tua bondosa soberania. Te agradecemos teu gracioso perdão. Te agradecemos, ó Deus, por sua contínua provisão. Te agradecemos por tua palavra. Ela que supre qualquer necessidade. E nós a recebemos porque também de forma graciosa o Senhor traz ao nosso coração. Seja essa noite mais uma oportunidade para nós testemunharmos dessa maravilhosa graça que nos transforma por meio da poderosa palavra do Senhor. Tem misericórdia da minha vida, que eu seja instrumento apenas nas tuas mãos, que eu tenha energia, saúde para expor, sendo apenas esse a quem o Senhor faz instrumento nessa hora. Boca do Senhor para a necessidade de cada um de nós. Em nome de Jesus, que nós oramos como igreja, como povo, como família do Senhor. Amém. Família. Conforme o dicionário Michaelis, família é o conjunto de pessoas, em geral, ligadas por laços de parentesco que vivem sob o mesmo teto. Pessoas do mesmo sangue ou não, ligadas entre si por casamento, filiação ou adoção. Tradicionalmente, nós vemos família como pai, mãe, filhos. Na Escritura Sagrada, embora nós não encontremos nenhuma expressão família, o termo família ou correspondente à família, nós encontramos a família como essa unidade social fundamental da sociedade. Então, na Escritura, nós vamos encontrar a palavra casa para se referir à família. E no contexto bíblico, essa casa ou essa família era composta do marido, da esposa, dos filhos, dos servos ou escravos e muitas vezes também de empregados ou alguns parentes mais distantes que se juntavam. O clã, que era
aquela tribo, consistia então nessa família mais extensa. E casa você vai encontrar na Bíblia, tanto para essa família menor, nuclear, quanto até mesmo para a tribo ou a nação inteira de Israel, como Isaías 5:7, onde nós lemos na primeira frase, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. No mundo grego-romano, o modelo é essa unidade familiar: marido, mulher, filhos, escravos, vários dependentes como empregados e amigos que se juntavam. Você tem alguns exemplos disso na Bíblia. Atos, capítulo 10, Atos, capítulo 16, tanto no caso de Lídia quanto do carcereiro. Mas eu quero destacar para você em Marcos, capítulo 10, verso 29. O texto diz assim: tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho. E casa, ele está falando da sua família. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versos de 31 a 35. Nós estamos conhecendo Jesus por meio da exposição do Evangelho de Marcos. Esse é o nosso objetivo. E chegamos hoje à última perícope, à última sessão do capítulo 3, versos de 31 a 35. E o texto vai falar para a gente de uma família. Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava assentada ao redor dele. E lhe disseram: olha, a tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O texto lido, queridos, eu vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta, nos dá informações acerca de uma família. É a família de Jesus. Jesus Cristo tem uma família. E nesse pequenino trecho, Marcos tem pelo menos duas intenções muito claras. Ele quer falar para mim e para você acerca da família física, carnal, terrena de Jesus e a família espiritual, celeste de Jesus Cristo. Então veja, Jesus, como Filho de Deus, que se encarnou, que virou gente, tinha uma família. Ele viveu nesse mundo num contexto de uma família. Ele tinha um pai terreno, uma mãe, irmãos e irmãs. O verso 31 diz: chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Jesus, que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, também teve José como seu pai para cuidar dele junto da sua mãe Maria. Mas Deus também lhe deu irmãos para que ele pudesse conviver com os seus irmãos. Na verdade, Jesus, que é o Filho de Deus, foi um presente dado para José e Maria, o privilégio de tê-lo como filho. Mas Jesus vive, então, nos padrões normais de uma família judaica, e isso a gente não pode perder de vista. Quem é essa família? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 6, verso 3, um pouquinho para frente, quando Jesus está na sua cidade e as pessoas estão questionando o que ele está fazendo, não estão acreditando no poder da sua palavra e nos milagres que ele vinha fazendo, e então comentam. Verso 3 diz assim: não é este o carpinteiro? Filho de quem? De Maria. Irmão de quem? Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs?
e escandalizavam-se nele. Então veja, Jesus tem 4 irmãos, nós sabemos os nomes, e pelo menos 2 irmãs, porque está no plural, mas a Bíblia se cala sobre quem são essas irmãs. O texto bíblico vai apresentar para a gente que até os 12 anos de idade, José está presente. Depois disso, nós não sabemos mais o que aconteceu com José, o que nos leva a crer que agora, quando Jesus está na idade adulta, José já faleceu. E essa é uma informação importante, porque se José faleceu e Jesus é o primogênito, quem é o responsável por cuidar de Maria e dos seus irmãos? É Jesus. Jesus agora está seguindo no seu ministério, está cumprindo a vontade de Deus, saiu a anunciar o Evangelho, é o primogênito de pelo menos 6 irmãos e responsável por cuidar de sua mãe viúva. Só essas informações, queridos, já dá para a gente condições de responder àqueles que defendem a virgindade perpétua de Maria, que é uma doutrina da Igreja Católica. Maria concebeu Jesus, sim, virgem, sem ter conhecimento de homem algum. Mas Mateus 1,25 diz: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. O que nos leva a crer que depois do nascimento de Jesus, eles tiveram uma vida normal de casal e constituíram essa linda família. 4 irmãos, pelo menos 2 irmãs, para viverem tudo aquilo que Deus tinha preparado. Como toda família, Jesus, na sua, enfrentou tensões, mal entendido, dificuldades de relacionamento. E o que esse texto pode ensinar para a gente? Bem, volta um pouquinho no capítulo 3, verso 20 e 21. Pastor Reiner fez referência a essa passagem aqui quando ele pregou no domingo passado. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Eu olho para esse texto e vejo uma família preocupada com Jesus. O verso, volta então lá, verso 31, diz que essa família chega, fica do lado de fora e manda chamá-lo. E daqui a pouquinho nós vamos entender por que eles ficam do lado de fora. E eles estão preocupados com Jesus Cristo. Eu vejo uma família unida que demonstrava preocupação com o bem-estar do irmão mais velho, ou do filho mais velho. E com o quê? Quando a gente olha para os versos 20 e 21, nós vemos que eles não tinham nem tempo para comer. Jesus estava envolvido tanto em cuidar das pessoas, em ensinar o Evangelho, curar aqueles que iam até ele, que a família vai para, de alguma maneira, tirá-lo de lá, para levá-lo para cuidar dele mesmo. Ele está tão preocupado em ajudar os outros que parece negligenciar o cuidado próprio e, por consequência, da sua família. Então, a primeira impressão que nos dá é que a família está preocupada com ele. Ele está viajando tanto, caminhando tanto, servindo tanto, que não tem tempo nem para parar e ter uma boa refeição. Será que Maria e os irmãos e irmãs de Jesus foram por causa dessa afeição natural para tentar removê-lo daquele apelo público e dar-lhe proteção e descanso? Um tempo para ele recuperar, talvez até mesmo a sanidade, porque o verso 21 diz que ele parece estar fora de si, alguém que perdeu a sanidade, alguém que precisa de voltar ao equilíbrio mental. Aliás, nem ele, nem os seus discípulos tinham tempo para comer. Eu creio que sim. Família ama. Família se preocupa. Ainda que não entenda, ainda que não concorde com Jesus Cristo, eu vejo uma família que tantas vezes, mesmo sem compreender, se preocupa. O texto mostra para a gente que nem sempre a família entende os planos de Deus na vida dos seus irmãos, ou do filho, ou dos pais. Essa família não crê em Jesus Cristo como o Messias.
Essa família não é discípula de Jesus Cristo. É só uma família nuclear, convive com ele, é o nosso irmão. Não crê que ele veio ao mundo para resgatar o pecador. Ele era aquele que eles brincaram juntos. Era o irmão mais velho que às vezes repreendia o erro. Era aquele que eles tantas vezes brincaram de pegar o pedaço de peixe do prato do outro. Então é difícil olhar para Jesus e vê-lo como o Messias, o Filho de Deus, que veio para morrer em nosso lugar. Veja comigo, abra sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 7. João capítulo 7, versos de 3 a 5. Olha o testemunho de como essa família via Jesus. Era uma família que estava com Jesus, convivia com Jesus, mas não conheciam Jesus como Filho de Deus. Portanto, não se renderam a ele como seus discípulos. João 7, a partir do verso 3, nós lemos: Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Verso 5, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então você tem aqui uma palavra irônica dos seus irmãos. Quantas vezes nós temos dificuldade de crer no que Deus está fazendo e dirigindo na vida dos filhos, dos nossos irmãos, talvez no nosso pai e na nossa mãe? Quantas vezes nós olhamos para o cenário e não conseguimos discernir a vontade de Deus e julgamos e criticamos? Agora, se essa família amava Jesus, estava preocupada com Jesus, e mesmo não crendo nele como Messias, estava sempre buscando, de alguma maneira, estar junto dele, pense comigo no grande amor de Jesus por essa família. Pense no amor de Jesus por sua mãe, aquela que o trouxe à luz, aquela que o amamentou, trocou suas fraldas, aquela que cantou para ele, que contou histórias sobre Deus e Yahvé e os livramentos maravilhosos que o povo experimentou. Pense no amor de Jesus pelo seu pai, que o orientou, sustentou, trabalhou para mantê-lo com roupa, com comida, que lhe ensinou uma profissão, acabamos de ler, que Jesus era reconhecido como o carpinteiro, profissão de seu pai. Pense no amor de Jesus por seus irmãos, pelo caçula ou a caçula. Quantas vezes correram, pularam, brincaram juntos? E sabe o que mais deixa claro para nós como Jesus cuidou e amou essa família? É o que acontece depois da ressurreição de Jesus e que é testemunhado para nós lá em Atos capítulo 1, verso 14. Abra sua Bíblia, por favor. Atos capítulo 1, verso 14. Atos 1, verso 14, eu quero pedir que você leia comigo. Atos 1, 14 diz: Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com quem? Os irmãos dele. Veja, Maria, os irmãos de Jesus estão todos orando, junto com a igreja. E só para você lembrar, eles estão orando, aguardando o cumprimento da promessa de Jesus, de que o Espírito Santo vinha com poder para capacitar a igreja para viver. Louvado seja o Senhor, Ele salvou a sua família. E não apenas proveu para essa família, enquanto aqui na terra, o que eles precisavam, mas Ele trouxe vida eterna a essa família. E tem mais. Jesus fez de 2 de seus irmãos homens que serviram e servem a igreja até hoje: Tiago e Judas. Queridos, a epístola de Tiago e a epístola de Judas
são escritas por 2 irmãos de Jesus Cristo. Homens que entregaram a vida, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador, reconciliados com Deus, foram capacitados para servi-lo. Atos 12, verso 17, diz assim: ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. O capítulo 12 de Atos fala de 2 Tiago. O primeiro Tiago foi o discípulo, irmão de João, filho de Zebedeu, que foi assassinado. Está no início do capítulo 12. O outro Tiago, líder da igreja em Jerusalém, que serviu como liderança em Jerusalém, escreveu a epístola que chegou até nós. Nós temos a epístola de Judas, pequenininha, mas que quando você lê, você percebe como que ele confronta aqueles que querem distorcer os ensinos de Jesus Cristo. Faz um convite para nós nos dedicarmos à oração no Espírito Santo. É a maravilha de a gente olhar para a família carnal, família terrena de Jesus Cristo. E Marcos chama a nossa atenção para isso. Eu quero pensar em 3 rápidas aplicações sobre isso, queridos. Nós somos lembrados aqui com esse texto a importância do cuidado da família. Nós somos lembrados da importância de cuidarmos da família. Como estão os membros da sua família? Seu marido ou sua esposa parece meio fora de si, trabalhando tanto que não tem tempo para a vida conjugal? Trabalhando tanto que não tem tempo para uma boa refeição juntos? Para conversarem um pouco sobre o coração do outro? Seu pai tem trabalhado demais, sua mãe tem trabalhado demais, e se isso tem acontecido, como cumprir a responsabilidade de discipular, de orientar, de orar juntos? Seus filhos estão distantes, envolvidos demais com esse mundo virtual, com a busca de sucesso, de maneira que vocês não conseguem ter uma boa conversa? Família, nós somos responsáveis pelo cuidado um do outro. Isso fica muito claro nesse texto. Precisamos cuidar do coração do outro. Pais, estamos atentos aos planos de Deus para os nossos filhos e para os nossos irmãos. Queridos, nem sempre os planos que desejamos, mas aqueles que Deus escreveu para nós, é o que nós temos que buscar. Então veja, é preciso oração junto, é preciso conversa franca, coração aberto, para a gente conhecer o plano de Deus para os nossos filhos. Você está querendo que seu filho seja médico ou advogado, e Deus está querendo que ele seja missionário ou pastor, e você diz: Deus me livre disso. Eu já ouvi isso. Que privilégio maior você ter como clareza plano de Deus que seu filho seja um proclamador do Evangelho, dedicando-se a esse ministério, seja em qual profissão. A questão não é a profissão, a questão é o discernimento do chamado para o filho, e não aquilo que você deseja que o filho seja, porque você se frustrou naquilo que você não conseguiu ser. Então a família, nesse testemunho rápido aqui, uma família que não entendia quem era Jesus e tinha dificuldade de lidar com isso, nos ensina que às vezes eu e você também lidamos com isso. A nossa maior preocupação, tantas vezes como família, não tem sido o investimento para discernir o plano de Deus, mas fazer a nossa própria vontade. Então é preciso estar atento a isso, queridos. É preciso investir na conversa. É preciso investir na convivência, no caminhar juntos. Mas veja, a nossa preocupação maior tem que ser como a de Jesus. É com a vida espiritual. Esses outros detalhes são importantes, mas a maior preocupação minha e sua tem que ser com aqueles da nossa família que ainda não experimentam vida eterna com Cristo. Eu e você temos que estar atentos, porque somos aqueles a quem Deus chama para levar o Evangelho, aqueles que ainda não conhecem Cristo como Senhor e Salvador. E aí temos que ser insistentes,
perseverantes, resilientes e falarmos do Evangelho. Temos que trabalhar duro, essa é a nossa responsabilidade, para pregar, para viver. Porque a sua vida fala mais alto do que as suas palavras. Então eu preciso falar do Evangelho, mas eu preciso viver o Evangelho. E essa é a maior preocupação que você temos que ter com a nossa família. Porque Jesus completará o restante. A família de Jesus, carnal na terra, ele teve esse relacionamento e nós podemos aprender um pouco com ele. Mas Marcos tem uma ênfase maior aqui. Ele chama a minha e a sua atenção para essa família espiritual, a família celeste, a igreja de Jesus Cristo. O verso 35 diz: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Quem fizer a vontade de Deus é minha família. E essa é a ênfase maior que Marcos traz para a gente. Acompanhe comigo. Capítulo 1, Jesus chama alguns homens para segui-lo e começa a discipular esses homens. No capítulo 3, Jesus chama 12 homens especificamente, escolhidos por ele, como ele quis, e chama esses homens para estar com ele e serem enviados. Parêntese. É o modelo divino de existência. Jesus estava com o Pai, foi enviado para o Pai para servir e cumprir a vontade do Pai. Jesus chama discípulos para estar com o Pai e os envia para cumprir a vontade do Pai. Você que é discípulo de Jesus foi chamado para estar com Ele e é enviado para anunciar o Evangelho e viver para o Pai. E o pastor André pregou aqui recentemente sobre esse estar com Ele, que nos chama a atenção para duas dimensões. A dimensão física, presença física, aqueles 12 homens estavam caminhando, convivendo com Jesus Cristo, mas também a união espiritual. Aqueles 12 homens e todos os discípulos que passaram a crer em Jesus a partir dali estão unidos espiritualmente. E são discípulos de Jesus, unidos a Ele espiritualmente. O capítulo 3, a partir do verso 6, eu queria que você acompanhasse. Nós lemos que alguns estão ao redor de Jesus, ficam indignados, saem, não querem mais ficar ao redor de Jesus, eles se retiram e começam a conspirar em como vão acabar com a vida de Jesus. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele em como lhe tirariam a vida. Mas veja o verso 5 antes. Olhando ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão, estendeu-a e a mão foi restaurada. Vocês já ouviram a mensagem sobre isso? Se não, está lá no nosso canal do YouTube. Há um grupo ao redor de Jesus e eles estão questionando, esperando ver o que ele vai fazer. Jesus percebe a dureza do coração, cura o homem da mão ressequida. Esses homens se retiram e começam a conspirar contra ele. Não querem seguir Jesus. Mas Jesus já chamou um pequeno grupo, depois chamou 12. E agora, com essa palavra de Marcos, então volta comigo para os versos 31 a 35, nós vemos que os religiosos não querem seguir Jesus, a própria família de Jesus tem dificuldade de reconhecê-lo como Messias, e aí o texto diz: aqueles que fazem a vontade de Deus são a minha família. Ouçam isso. Carne e sangue não conseguem discernir Jesus Cristo e sua obra. Carne e sangue, sem a ação do Espírito Santo, não conseguem ver Jesus como Filho de Deus, a sua obra e a sua pessoa para nos dar salvação. Enquanto o próprio Senhor não se revelar, não vão conseguir. Não conseguem. Então, o que nós vemos aqui é que Jesus está formando uma nova família. A nova família, essa família espiritual, é a família formada a partir dos que seguem Jesus Cristo. Os que se assentam ao redor dele, que ouvem os seus ensinos e que vivem os seus ensinos. E é interessante, queridos, como que Marcos constrói esse ensino. Eu queria que você acompanhasse comigo.
O verso 6 do capítulo 3 diz que aqueles homens vão para fora, estão do lado de fora, porque não querem ficar na presença de Jesus, retirando-se os fariseus. Marcos vai usar a expressão do lado de fora para indicar aqueles que não fazem parte da verdadeira família de Jesus, essa família espiritual. E os que estão do lado de dentro, ao redor de Jesus, como aqueles que fazem parte, os que compõem a verdadeira família de Jesus. Veja comigo. Os seus irmãos chegam juntamente com a mãe e ficam aonde? Verso 31. Do lado de fora. A expressão sua mãe e seus irmãos aparece nos 5 versículos. Em todos eles. Em todos eles. E Marcos quer deixar claro isso para mim e para você. Quem é a família de Jesus? A verdadeira família de Jesus? Meu irmão, minha irmã e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quem são esses? Veja o verso 34. Ele olha ao redor e diz: esses são minha família. Os que estão assentados, os discípulos. Vamos só lembrar? Os discípulos se assentavam ansiosos por aprender do Mestre, aos pés do Mestre. E aqui nós vemos as pessoas assentadas ao redor do Mestre, ávidas por ouvir acerca do seu ensino. Lucas 8:21, no texto paralelo, nos ajuda a entender melhor o que se passava, ao detalhar que eles ouviam a palavra e que praticavam essa palavra. Lá em Lucas 8:21 nós lemos: ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Mateus 12:50, que também é texto paralelo, diz: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então, ao repetir aqui, Marcos quer que nós entendamos a importância da família dentro e não a família de fora. Muitos estão do lado de fora, queridos, mas só os que estão dentro, aos pés de Jesus, ouvindo-o atentamente, como seus discípulos, é que fazem parte da verdadeira família. Maria e seus filhos só vão ser de dentro depois. Aqui estão do lado de fora. Então nós temos o grupo daqueles que não compreendem e rejeitam Jesus, estão do lado de fora. Mas temos aqueles que estão do lado de dentro, porque reconhecem Jesus como o discipulador, como o Messias, como o Senhor. E o ensino de Jesus, então, é muito claro. Ser mãe, ser irmão, ser pai, ser família de Jesus é ser discípulo dele. Note, Jesus está ensinando o tempo todo. O projeto de discipulado está a todo vapor. Essa nova família espiritual que está nascendo, nasce por meio do discipulado. Ele está ensinando o evangelho. Ele está discipulando essas pessoas. Elas estão aos seus pés. Ele está formando e moldando essas pessoas por meio do evangelho. Por isso que o discipulado é um tema tão presente no evangelho de Marcos. É o discipulado que forma a sua verdadeira família. E quando Mateus registra a palavra de Jesus para todos os seus discípulos, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, está dizendo, a família vai crescer, porque vocês vão fazer novos discípulos ao pregar o evangelho. Com o chamamento dos discípulos, uma nova família começa a tomar forma. A igreja de Jesus Cristo. Essa comunidade que reúne pessoas de toda raça, língua, tribo e nação, de todas as idades, para estarem juntos ao redor de Jesus Cristo. Capítulo 4, verso 11. Olha como que Marcos não quer que isso fique escondido de nós. Ele lhe respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas, quem, queridos? Aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. De fora são os que não conhecem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida.
A separação física chama a atenção para uma separação espiritual. E é a partir disso, desse conceito, que nós vamos encontrar Paulo trazendo para nós, lá em Efésios, o entendimento da paternidade universal. Efésios 3, 14 e 15, nós lemos: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda família, tanto no céu como sobre a terra. Ele está orando pelos seus irmãos de Éfeso. Em Efésios 2,19, ele diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. A verdadeira família de Jesus é a composta por todos os seus seguidores, todos os seus discípulos, todos aqueles que acolheram o chamado para estarem com ele e agirem nesse mundo contra todo o mal que escraviza, representado aqui em Marcos 13, pelos demônios, pelas enfermidades. Então eu e você somos discípulos chamados para sermos seguidores de Jesus e vivermos nesse mundo agindo contra todo esse mal que escraviza as pessoas, proclamando o evangelho, mas sendo o evangelho vivo na vida das pessoas. São seguidores que aceitaram o chamado para abandonar o pecado. Não somos mais escravos do pecado e lutamos contra o pecado, porque seguimos os passos do Mestre. Nós somos a verdadeira família de Jesus porque recebemos o seu ensinamento. Nós nos colocamos aos seus pés, como fazemos nessa noite, e queremos ouvir, para que sejamos transformados. Mas também queremos fazer isso juntos, uns com os outros, cumprindo assim a vontade do Senhor, sendo testemunhas do Evangelho, sinalizadores do reino de Deus, como Jesus fez. E aí você vai começar a aprender sobre isso no próximo domingo, quando o pastor Jailson vai pregar sobre como que o reino acontece, que é o capítulo 4, começa a falar para a gente sobre como é o reino. Queridos, a verdadeira família de Jesus é a sua igreja. Somos nós, Igreja Presbiteriana de Brasília. Somos todos aqueles que creem e confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E que maravilha, o verso 34 diz que quem chama é o próprio Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho. E há um detalhe aqui que eu não quero que você perca. Quando Jesus, no verso 34, corre o olhar pelos que estavam assentados ao redor, que imagem você traz? Jesus no centro e gente ao redor, certo? Essa imagem é lindíssima, porque ela diz para mim e para você que nós só podemos ser família de Jesus porque Ele é o centro e nós estamos ao redor. Não é a linha. O ponto mais importante não é o que está na linha, mas quem está no centro. E é Ele que faz o círculo existir. O círculo só existe porque Ele está no centro. E está todo mundo querendo ouvir. Isso é sensacional. É por isso que Cristo é o centro de todas as coisas. E Marcos está testemunhando isso para a gente. E os seus discípulos estão ao redor de Jesus para ouvi-lo, dando significado. Ele dá significado a essa família. Queridos, eu falei no início que não existe a palavra família. E que a palavra casa é que mais se aproxima dessa ideia nossa de família. Veja só o que Jesus disse aos seus discípulos em João 14, versos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Deus Pai, pessoalmente, é o Criador dessa família. É Ele quem sustenta, quem orienta. Sem esse Pai não há irmãos. Sem esse Pai não haveria família. Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Jesus, nosso irmão mais velho.
A verdadeira família de Jesus é a que faz a vontade de Deus, está aí no verso de número 35. E o que é, queridos? Que entendimento nós temos desse fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus no Novo Testamento é ser discípulo de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo veio e viveu para cumprir a vontade de Deus, falar o que Deus falou para ele falar, morrer na cruz como Deus o enviou. Discípulo de Jesus faz a vontade de Deus como Jesus fez. Diferente dos religiosos. Porque os religiosos também falavam da vontade de Deus e tinham orgulho disso. Lá em Romanos, capítulo 2, de 17 a 24, eu quero fazer a leitura desse texto. Nós vemos esse testemunho. O problema deles é que eles têm dificuldade de obedecer. Romanos 2, a partir do verso 17, diz assim: Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, então conhece a vontade de Deus, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos, e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Aí a gente tem um exemplo um pouquinho antes aqui da nossa perícope estudada, capítulo 3, volta lá. Os versos de 4 a 6, Jesus pergunta, vem cá, é lícito ou não curar no sábado? E eles não respondem. Eles sabem qual é a vontade de Deus, mas têm dificuldade de obedecê-la, porque prioritariamente está a vontade deles e a confiança na justiça própria. E essa é a grande diferença. Queridos, família de Deus, a verdadeira família de Jesus Cristo é a composta por todos aqueles que estão ao seu redor, ouvindo a sua voz, obedecendo o seu evangelho. Após as controvérsias desse capítulo, eu estou formando uma nova família. Minha família carnal me rejeita, não me reconhece como o Messias. A minha família, os judeus, o meu clã, me rejeita. Mas há aqueles a quem eu estou colocando à minha volta, os meus discípulos, aqueles que estão aos meus pés. Laços de sangue é uma expressão usada para definir quem faz parte de uma família. No entanto, queridos, eu entendo que a Bíblia, ao falar para mim e para você, que Jesus derramou o seu sangue na cruz, e que é aquele sangue que nos purifica de todo pecado, nós somos uma família de laços de sangue por meio do nosso Salvador. Isso nos torna um só. Todos nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Todo aquele que crê e recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pessoal, se torna parte da família de Deus. Faz parte dessa verdadeira família, onde estão todos os seus discípulos. Portanto, quando se fala de salvação na Bíblia, está se falando de um ato de filiação. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E são incluídos nessa família. E por fazer parte da família, isso é maravilhoso, recebemos a vida do próprio Pai dessa família. E Pedro testemunha isso, dizendo, na segunda carta que ele escreve, no capítulo 1, no verso 4. 2 Pedro 1,4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Receber a vida eterna
não é só receber uma vida que não tem fim, é receber um tipo novo de vida. É a vida de Deus. Por isso que nós começamos a viver diferente quando recebemos vida eterna, quando somos salvos. Porque começamos a viver conforme o padrão de Jesus, vida eterna. Igreja Presbiteriana de Brasília, somos uma família. A verdadeira família de Deus. Então as aplicações que eu falei lá no início são as mesmas aplicações para nós agora como família espiritual. Cuidamos uns dos outros. Estamos preocupados com aqueles que estão distantes, estão atarefados com tantas atividades que não têm tempo para conviver com a gente. Embora esse seja o ano do serviço, e nós vamos servir muito, é um serviço dentro daquilo que é o plano de Deus, por causa de termos sido alcançados, e não vamos servir como quem quer receber algo de Deus. Como família, estamos preocupados especialmente com aqueles que não estão caminhando conosco, que estão distantes do Evangelho. Provavelmente você conhece alguém, membro dessa igreja, que faz tempo que não vem à igreja. É parte da família, é sua família. Não podemos ficar sem fazer nada. Temos que ir atrás. No coração do Brasil, no coração de Brasília, no coração da família, no coração de Deus, a palavra plantada com espírito e vida e com a alegria de quem busca servir ao Senhor. Igreja Presbiteriana de Brasília, uma família de amor que cresce no temor do Senhor, na adoração de Jesus. 53 anos. Completamos no último dia 5. Reservamos o dia de hoje para celebrar. E podemos celebrar dizendo: somos parte da verdadeira família de Jesus Cristo. Estamos e continuamos ao redor dele, recebendo o seu ensino, para anunciarmos ao mundo e chamarmos aqueles que ainda não sabem que fazem parte dessa família. Vem para cá, você faz parte da verdadeira família. Quem são esses, queridos? Todos aqueles a quem você pregar e se dobrarem diante de Jesus e o confessarem como seu Senhor e passarem a segui-lo. Eu e você existimos como família para chamar os nossos irmãos. Nós não sabemos quem são todos os nossos irmãos, mas sabemos que eles estão espalhados aqui por Brasília, pelo mundo. Está cheio de irmão nosso dessa verdadeira família de Jesus. Quem é que tem que chamá-los? Quem é que tem que ir até eles e falar assim: vocês estão fora de si? Vocês precisam vir para Jesus. Essa é a minha e a sua história. Somos essa igreja. Somos essa verdadeira família de Jesus Cristo. Quem é que chama? O próprio Senhor Jesus. Quem é que vai lá e diz que Jesus está chamando? Eu e você. Vamos orar? Eu queria que você trouxesse à mente agora o nome de pelo menos uma pessoa. Seja da sua família carnal, seja da família da fé, mas que você se preocupa e que de alguma maneira precisa de ser alcançada por você. Sim, Deus, nós somos esse corpo, assim, bem ajustado, ligado, unido, em torno de Cristo, fundamentado na palavra, que existe para que as pessoas do mundo conheçam Jesus e venham fazer parte dessa família. Quantos estão espalhados pelo mundo que fazem parte dessa família, mas que ainda não sabem? São os nossos irmãos. A Deus, dá-nos essa alegria de viver anunciando o Evangelho, a palavra de Deus, chamando as pessoas para virem ficar aos pés de Jesus como nós estamos e desfrutarem dessa intimidade com Ele como nós desfrutamos.
e sermos transformados pelo poder dessa palavra como nós somos, para vivermos a vida abundante que Ele nos tem dado. Mas Deus faz de nós essa família que vive sem falsidade, que está preocupada uns com os outros aqui como Igreja Presbiteriana de Brasília. Nos dá condições de viver assim, atentos a quem está faltando, atentos a quem está sofrendo, atentos àqueles que estão distantes do Senhor, atentos aos que estão sofrendo. Às vezes não vamos entender todas as coisas, mas o nosso chamado é para ir cuidar. Então, Deus, por Tua graça e para a Tua glória, faz assim na nossa vida. Por 53 anos, o Senhor tem feito da Igreja Presbiteriana de Brasília uma família de amor, uma família que tem se preocupado uns com os outros. E nós queremos continuar testemunhando dessa graça maravilhosa do Senhor, para que a nossa família cresça. E todos aqueles a quem o Senhor separou, escolheu para compor essa família, venha celebrar conosco. 54, 55, 56, todos os anos que o Senhor assim nos conceder. Cada irmão, cada irmã minha aqui pensou em alguém. Eu pensei em alguém. Leva-nos até essas pessoas, dá-nos uma ação intencional, mais do que simplesmente orar. Leva-nos até essas pessoas para sermos instrumentos nas suas mãos. Levar a palavra de esperança, de cuidado, de renovo, a palavra de Jesus. Pois nós te pedimos em nome dele, o nosso Salvador.